no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 9. Tem alguém comigo nessa igreja? Diga amém. Você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo à Igreja Vitória. Nós não somos uma religião, nós somos um lugar onde Jesus se manifesta. Amém. Seja bem-vindo ao lugar de pessoas imperfeitas que amam um Deus que é perfeito. Tem alguém comigo vivo aqui nesse lugar? Vamos ler a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, versículo 9: Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos de agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Versículo 14: Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: Por que fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Diga: eu amo a palavra de Deus. Mais forte, diga: eu amo a palavra de Deus. Quando estão prontos para uma nova série de mensagens na igreja, digam amém. Nós vamos começar uma nova série de mensagens que se chamará Egitos. Será que você pode dizer Egitos? Olha o seu irmão e fala assim: Deus te trouxe nessa igreja, irmão, para mudar a sua vida, para transformar a sua história. E no final do culto, você já sabe, a janta é por sua conta. Dê um abraço a 3 pessoas, você pode sentar em nome de Jesus. Tem alguém comigo nessa igreja? Diga amém. Eu estou muito empolgado para pregar essa série de mensagens. Deus tem falado muito comigo esses dias, e eu acredito que a palavra de Deus, ela tem um poder para transformar a nossa vida. Muito mais do que você ouvir alguém falando. Não é uma palestra, não é um treinamento psicológico. Igreja é um lugar para você ser transformado por Deus. E quando nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor, o que transforma a nossa vida não é a pessoa que está falando, mas a palavra que está sendo liberada da boca dela. Amém? Então a Bíblia, ela tem um poder para transformar a nossa vida. E se você crer, ainda essa noite Deus vai fazer grandes coisas na sua casa. Alguém crê comigo aqui nesse lugar? Então nós vamos começar essa série de mensagens. Quero que você aperte os seus cintos, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você, em nome de Jesus. Mas eu quero começar dando um panorama para você do que esse texto que a gente leu. Êxodo 1 fala sobre o começo do povo de Deus partindo do Egito para a terra prometida. Então o povo de Israel, ele viveu muito tempo escravizado no Egito. O contexto da história é o seguinte: José teve 12 filhos, e ele levou a família inteira dele lá para o Egito.
E ele começou ali a trazer uma população para o Egito. Cresceu o Egito, ele governou o Egito, mas quando ele morre, se levanta um novo governador e ele começa agora a escravizar o povo. Eram mais de 1 milhão de pessoas no mesmo lugar. E nesse meio de escravidão, Faraó foi um cara muito astuto. Ele usou de todas as artimanhas malignas para escravizar o povo. A gente vê o povo de Deus partindo numa espécie de livramento. Êxodo significa saída. E quando a gente fala sobre o Êxodo, a gente vai lembrar da Páscoa, que a gente celebrou semana passada, que fala sobre isso. A Páscoa é a celebração dessa saída do povo que estava escravo no Egito e foi liberto por Deus. Esse é o panorama para você entender o que a gente leu. E aqui em Êxodo 1, a história conta como eles fizeram para escravizar o povo. Quais foram as atitudes, quais foram as estratégias. Porque na verdade, o que Deus tem falado para nós esse tempo é que é chegado um tempo de libertação sobre o Brasil. Ninguém falou um amém? Vou falar de novo, te dar mais uma chance. É chegado um tempo de libertação sobre o Brasil. Independente do que você tenha achado sobre as notícias sobre o Brasil, se a gente olhar para os vários montes da sociedade, política, educação, financeiro brasileiro, a gente tem um alerta de um tempo de crise. É o que as pessoas falam, é o que os especialistas falam. Mas nós entramos nesse ano, na verdade, com a palavra do Senhor, que esse ano Deus ia restaurar o altar. Seria um ano onde Deus ia libertar o povo, ia trazer uma abastança sobre as pessoas. Eu acho muito interessante isso, porque nós estamos vivendo um tempo de avivamento. Quando começamos o mês de abril, Deus deu uma palavra, que esse mês de abril seria mês de grandes milagres. E Deus já está fazendo na vida de muitas pessoas. Só que tem algo que o inimigo não quer, é que você viva o seu chamado no Senhor. Então por isso ele vai tentar te escravizar. A gente tem isso hoje. A gente vive hoje um tempo de êxodo, um tempo onde o faraó tenta escravizar o povo de Deus. A gente vive um tempo onde o faraó tenta manipular o povo de Deus. A minha voz está parecendo pó de pamonha. Pamonha. Aleluia. Uma voz aveludada como essa, aleluia. Mas o fato é isso, que a gente está passando um momento onde o povo de Deus, ele precisa acordar, porque senão a gente vai viver com promessa no Senhor, mas preso no Egito. E Deus me disse que essa noite a gente vai começar tratando alguns assuntos muito específicos no nosso coração. Algumas coisas você vai sair da igreja bravo comigo. Eu quero muito que você saia daqui muito bravo com o seu pastor, porque eu tenho certeza que se a palavra te incomodar, é porque Deus vai trazer transformação na sua vida. Está comigo? Então fala assim comigo: ninguém sai do Egito e vai para a terra prometida sem passar por um deserto. O caminho do povo de Deus, ele foi exatamente esse. Eles estavam no Egito, e eles saíram do Egito, eles foram para o deserto, e depois eles foram para a terra prometida. Essa é uma dinâmica. Não tem como. Eu achei linda a história da Thay, ela contando sobre o testemunho dela. A gente orou muito sobre isso. Mas uma das coisas que ela falou para nós, foi assim: apóstolo, eu precisava passar por um processo. Eu precisava passar por um deserto para conhecer Deus, uma nova estação na minha vida. Então só depois que a gente passa pelo deserto, a gente é aprovado, então Deus libera sobre nós as bênçãos que a gente precisa. Você está comigo? Diga amém. Então não tem como você entrar na terra prometida, sair do Egito sem passar pelo deserto. Só que não se esqueça, deserto não é a sua casa. Deserto é só uma passagem. Amém? E só vai viver promessa, isso que Deus me disse, que só vai viver promessa quem está disposto a abandonar o Egito. Então vamos lá, vamos começar a entender o que Deus quer falar com a gente nesses dias. Mas o Egito para nós, ele representa em 2026 uma mentalidade. Você não está escravo no mundo. Alguém aqui vive algemado? Vive literalmente algemado e acorrentado em casa? Alguém aqui vive assim? Claro que não, senão você nem estava aqui na igreja. Então aonde o diabo quer nos prender? Aonde estão as correntes que o inimigo quer trazer sobre a nossa vida? É justamente a nossa mentalidade.
Por isso que o Egito, Faraó, fala sobre uma mentalidade de prisão, uma mentalidade de escravidão. E é contra isso que nós precisamos nos levantar como igreja para denunciar. Como uma igreja apostólica que somos e profeta que somos, nós levantamos as nossas vozes quarta, domingo e durante a semana para declarar liberdade a todo aquele que está cativo. Porque Egito não é mais um país, Egito é um pensamento, uma mentalidade. Faraó não é mais um rei que comanda literalmente um povo. Faraó é um sistema maligno de uma mentalidade que quer fazer você, filho de Deus, viver como escravo. Mas ainda bem que você está aqui, irmão, porque eu já posso ouvir o som de correntes quebrando aqui nesse lugar. Que bom que você está aqui, porque independente dos demônios que vieram nessa igreja hoje tentando se manifestar, não vão se manifestar, porque nessa casa só tem um lugar para uma pessoa manifestar, que é o Espírito Santo de Deus. Então se prepara, porque eu posso ouvir o som de cadeias sendo quebradas na sua vida. Olhe para mim, irmão, você não vai ficar mais escravo no Egito. Olha para quem está do seu lado e fala assim: eu acho bom você se converter ao Senhor. O Egito fala sobre isso, e olha como é interessante. Vamos começar no versículo 9. O que está acontecendo aqui? Faraó tem um povo, os egípcios, eles estão lá. É um povo fraco, é um povo pequeno, simboliza os seus inimigos. E no versículo 9 a Bíblia diz que eles estão agora manipulando, criando uma estratégia, porque o número, pode colocar para a gente, versículo 9, porque o número de pessoas de Israel é numeroso demais. Olha lá, ele disse ao seu povo: vejam, o povo israelita, o povo da igreja Vitória, a igreja do Senhor, é numeroso, é mais numeroso e mais forte que nós. Sabe qual é o seu problema, irmão? O diabo sabe exatamente o seu valor e o seu potencial, você que não. Se você quiser saber sobre o seu potencial, liga para o diabo, que ele vai te falar exatamente o seu ponto forte, como você é, porque é isso que o inimigo quer fazer comigo e com você. Ele quer estudar o nosso ponto forte para manipular a gente, para fazer com que a gente se pense, que a gente se ache fraco. Então eles estão vendo ali que o povo de Israel, o povo de Deus, é maior e mais forte. Agora concorda comigo que um povo maior e mais forte não tem como ficar escravo? Você concorda ou não? Se é maior e se é mais forte, por que que eles ficaram escravos? E a primeira estratégia do diabo, que quer atuar nos dias de hoje, e começou aqui, e escute, irmão, eu vou dizer uma coisa bem séria para você. Não vai ser muito confortável o que eu vou pregar essa noite, porque Deus vai, através do Espírito Santo, clarear as estratégias malignas do diabo contra a sua vida. E o diabo não quer que você saiba. Tanto não quer que você saiba que a mesma estratégia que o diabo usou aqui é a mesma estratégia que ele tenta usar agora. E essa estratégia é fazer com que você não se valorize. E vamos lá, a primeira frase que está em roxo no meu iPad está assim: quem não conhece o próprio valor, aceita qualquer tipo de escravidão. Se eu tenho um povo que é mais forte, profeta Adonias, um povo mais forte, mais numeroso, faz sentido, seu Francis, ser escravo de um povo menor e mais fraco? É você falar para mim que o Ariel está escravizando o Tony. Por enquanto, a gente vai mudar esse quadro, eu já sei. Trombolone, esse negócio aí está vindo. Então, olha como é doido, irmão, presta atenção. Você acha que você é fraco, você acha que você é pequeno, você acreditou na mentira do diabo, e é por isso que você está escravo. Porque o diabo, ele é esperto em mentir para mim e para você, e falar para mim e para você que você não é ninguém, que ninguém te ama, que ninguém te abraça, que ninguém se importa. Então a gente cresce na família achando que na nossa casa os nossos pais só gostam do nosso irmão, não da gente.
A gente cresce na nossa família achando que ninguém gosta da gente, que os nossos professores não incentivam a gente. A gente cresce com mentiras do diabo sobre a nossa cabeça. E aí pessoas vêm pra gente e começam a falar coisas usadas pelo diabo, que a gente é burro, que a gente não vai dar em nada, que a gente não vai ser ninguém na vida. E a gente, sendo forte, sendo grande, filho de Deus, a gente acaba escravo. Por quê? Porque uma mentalidade maligna entrou no nosso coração e nos fez escravo. Um povo de Israel numeroso e forte agora está escravo. Por quê? Porque uma estratégia maligna entrou sobre eles. Você me ajuda a pregar essa noite? Amém? Olha essa pessoa que veio com você na igreja, olha para ela bem no olho dela e fala assim: você é mais forte do que você imagina. Porque no versículo 9 a Bíblia diz, vamos ler de novo o versículo 9. A Bíblia diz que o povo é mais numeroso e mais forte. Versículo 10. Então o que eles precisaram fazer? Vamos tratá-los com astúcia, ou seja, com engano, com mentiras, com manipulações, para que eles não se multipliquem. E no caso de uma guerra, se alinhem os inimigos e lutem contra nós e fujam da terra. Versículo 11. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para oprimi-los, com tarefas pesadas. Versículo 12. No entanto, essa palavra para alguém aqui essa noite em nome de Jesus. Quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam e se espalhavam. Quanto mais eram oprimidos, quanto mais forçavam eles, mais eles cresciam, mais eles multiplicavam, mais eles se tornavam fortes, mais eles se tornavam grandes. Porque o diabo pensa que oprimindo você vai parar você. Mal ele sabe que quanto maior é a luta, maior é a vitória. Quero pregar para pelo menos 10 pessoas pentecostais aqui nessa igreja comigo. Ei, Deus te trouxe aqui nessa igreja para te lembrar de algo. Quem prometeu algo na sua vida pode passar céus e terras, pode vir opressão, perseguição, pode se levantar contra você e contra mim, mas nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar. Você é mais forte do que você imagina, irmão. Sabe qual é o nosso problema? A gente caminha na terra achando que nós não valemos nada, que a gente não tem nenhum valor. Essa é a maior mentira que o diabo coloca no coração de alguém para escravizar a pessoa. Sabe, a gente conversa com algumas pessoas que sofrem abuso emocional em relacionamento, e a gente vê mulheres bonitas, sabe, inteligentes, que se sujeitam a uns cafajestes. E aí a gente vai ouvir a história e elas falam assim: mas sabe o que acontece? Eu me sinto feia, porque ele fala para mim que eu sou feia, que ninguém vai me querer. Porque a manipulação da prisão, ela quer te desvalorizar, ela quer fazer com que você ache que você não vale nada. Porque se você achar isso, pronto, você está preso. E a pessoa está trabalhando no lugar, ela é melhor funcionária, ela é melhor no trabalho que ela tem, mas ela tem um chefe que, por medo dela ser maior, por medo dela ser mais ungida, por medo dela ser mais capacitada, começa a desvalorizar ela, porque sabe, se ela acreditar que ela não tem valor, ela fica escrava. Porque essa é a estratégia do diabo, irmão. Se ele não pode deter um povo grande e forte, então ele vai atacar sua mente. A primeira estratégia do inimigo para paralisar o seu casamento é falar para você que você não está valorizado no casamento, que o que você faz, ninguém está vendo. E aí quando você vê, você está se afastando cada vez mais, o amor está esfriando cada vez mais, você parece que perdeu aquele encanto do casamento, a sua família já está balançada, porque você está se sentindo desvalorizada, e isso o diabo está colocando como uma seta no seu coração, para tornar você presa. Porque essa é a estratégia do diabo, aprisionar as pessoas. Porque ele sabe, irmão, se você se levanta como um homem ou uma mulher de Deus, inferno nenhum dá conta. Vou pregar para alguém aqui essa noite. Deus manda dizer para um homem aqui que está aqui nessa igreja:
O inimigo tem pairado sobre a sua casa, tem atrapalhado a sua família, a sua vida, e você não consegue orar porque você não se sente valorizado ao Senhor. Mas essa noite Deus manda dizer para você: Deus te ungiu como um sacerdote. Se levanta, ora, expulsa esse demônio. Essa casa é sua, você é o sacerdote da casa, você tem autoridade pelo Senhor. A sua família é bendita de Deus aqui nessa terra, e o inimigo não vai paralisar você. Aleluia! Você é mais forte do que você imagina. Irmão, em nome de Jesus, se nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós, nós precisamos erguer a cabeça e caminhar como filhos de Deus aqui nessa terra. Porque a mentira do diabo sobre a igreja é que a igreja não tem voz na sociedade, que a igreja só tem pilantra, que só tem pastor corrupto, que só tem igreja, as igrejas são só um bando de atores. Não existe igreja de verdade. Essas pessoas não vieram na igreja de Vitória ainda. Porque nós não somos a igreja mais estruturada da cidade, nem a mais rica, nem a mais bem localizada. Mas nós carregamos a presença de Deus. E aqui eu declaro sobre a sua vida: essa presença vai te libertar essa noite. Você que entrou aqui escravo, eu declaro sobre você essa noite como profeta do Senhor. Nessa noite os demônios partem retirada da sua casa. Toda prisão na sua mente que você não tem valor, toda prisão na sua mente que você foi esquecido, seja caída por terra agora em nome de Jesus. O seu valor foi pago na cruz de Cristo. O seu valor é o sangue de Jesus que foi derramado por você na cruz do Calvário. Alguém me ajuda essa noite para celebrar o Senhor nesse lugar? Alguém comigo nessa igreja? Vamos! Aleluia! Quanto mais oprimidos, mais eles cresciam. Quanto mais oprimido, mais eles cresciam. Não tenha medo do crescimento, irmão, porque o crescimento vai trazer opressão. Ninguém cresce sem opressão. Sobe de cargo, vai ter opressão. Abre um negócio, vai ter opressão. Porque o diabo sabe, se ele parar você no começo, é mais fácil. Porque se você não para, se você não desiste, vai ser um problema para o inferno. E aí olha que interessante isso, porque o diabo, a estratégia dele é tão sutil. No versículo 10, a Bíblia diz assim que Faraó fala para os chefes deles assim: olha, vamos usar de astúcia, vamos manipular a vida deles para que eles fiquem escravos. Porque na verdade, irmão, deixa eu falar uma coisa para você: o inimigo tem medo de você. Quando você se arruma e vem para a igreja com a sua família, o inferno começa a tremer. Não tenha medo do diabo, irmão, não tenha medo do inimigo. Toda vez que você se levanta em oração, toda vez que uma mulher dobra os seus joelhos na sua casa, o inferno treme. Porque nós somos os filhos de Deus e carregamos a palavra de Deus. Nós somos a igreja do Senhor, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. O fato é que o diabo tem te enganado com astúcias, com manipulações, com mentiras. O maior triunfo do diabo foi fazer com que as pessoas achassem que ele não existe. Então as pessoas acham que não, essas coisas do diabo não é verdade. Irmão, o mundo espiritual ele é mais real que o mundo natural. O mundo invisível é mais real que o mundo visível. E você achando que não é nada. Você precisa entender que tem hora que você precisa orar mais ainda. Tem hora que você tem que fazer jejum na sua casa, com a sua família. Não adianta você achar que é só uma energia negativa que veio sobre mim. Irmão, para com isso. Se levanta em oração, porque você precisa entender que o diabo está te enganando, achando que ele não existe. Porque é isso que ele fez. São mentiras atrás de mentiras. E não é, sabe, não é uma coisa nas carudas assim, sabe? É uns detalhezinhos. É uma pessoa que você acha que está bem intencionada, que de repente fala um negócio para você que parece que foi uma facada no seu coração. Fala assim: nossa, o que foi isso para mim? Tem gente que você vai conversar, 5 minutos de conversa já dá dor nas suas costas.
já quer desanimar, você já fica mal. Por quê? Porque o diabo está usando pessoas, situações, para enganar você, para mudar o seu pensamento, para mudar o seu comportamento, porque ele sabe, se você se sentir como escravo, você não entra na terra prometida, você vai gostar do Egito. Mas a Bíblia diz assim que em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu posso ter sido enganado ontem, eu posso ter sido enganado no passado, mas essa noite nós vamos conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. Levanta sua mão, eu quero orar por você, profetizar algo na sua vida. Tem gente aqui que acreditou em mentiras do diabo a vida inteira e não consegue influir em nada na vida porque são escravas. Mas essa noite, como profeta de Deus, eu declaro sobre a sua vida: aonde o Espírito Santo de Deus está, a liberdade. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre de toda mentira do diabo. Seja livre de toda astúcia do inimigo. Seja livre de toda manipulação demoníaca. Seja livre de todo espírito de religiosidade. Seja livre de todo demônio que vem disfarçado de boa intenção. Seja livre de todo relacionamento que vem para te afastar de Deus. Seja livre de todo relacionamento que vem para trazer você em uma prisão, em um cativeiro. Eu declaro em nome de Jesus, essa noite as escamas dos seus olhos caem em nome de Jesus. Essa noite eu declaro: aquele que é fiel vem lutar por você e te fazer livre em nome de Jesus. Diga bem forte: eu sou livre. Mais forte, irmão, diga: eu sou livre. Diga assim: o diabo não me engana mais. Aleluia. Se você puder, aplauda ao Senhor bem forte. E no versículo 14, a gente vê outra coisa muito louca, no bom sentido, amém? Da palavra de Deus, sobre como o inimigo muitas vezes consegue nos aprisionar. Lê comigo, versículo 14, a Bíblia diz assim: tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar argamassa com o barro, fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em todo esse trabalho forçado, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Posso te falar uma coisa séria? Sim ou não? Então olha para mim. Para de fazer tijolo para construir aquilo que está te aprisionando. Para de fazer tijolo para aquilo que está te aprisionando. Olha para mim, e eles estavam construindo tijolos das suas próprias prisões. Como o inimigo é sujo e mentiroso, porque ele conseguiu fazer com um povo forte e numeroso, conseguiu fazer com que esse povo forte e numeroso, com promessa de Deus, separado por Deus, escolhido por Deus, construísse tijolos das suas próprias prisões. E sabe qual é o problema? Que vai ser um trabalho muito árduo. Vai ser um trabalho muito pesado. É muito difícil você trabalhar e suar a vida inteira para construir uma pirâmide de quem só quer te escravizar. É por isso que você está se esgotando, porque você está sustentando aquilo que está te destruindo. Então quantas vezes a gente corre esse risco, irmão, de criar tijolo das coisas que nos aprisionam? Apóstolo, me explica melhor sobre isso. Vou te explicar. Você já errou tanto na vida, nos seus relacionamentos, mas você está insistindo em começar de novo do jeito errado. Você está construindo tijolo de novo para aquilo que um dia já foi sua prisão.
Você sabe que você precisa confiar em Deus para viver milagres financeiros, mas você insiste em pegar empréstimo com a agiota para construir tijolo daquilo que um dia vai ser sua prisão. Para de construir tijolo para aquilo que um dia vai ser sua prisão. Porque você precisa entender, se Cristo te libertar, você será verdadeiramente livre. Por que você tem que errar de novo? Por que você tem que entrar nesse caminho de novo, se você já sabe que esse caminho não dá certo? Apóstolo, porque sabe, é a minha fraqueza. Vai se converter, carnudo. Porque você está fraco, porque seu espírito está fraco. Vou falar bem baixinho, tá? Se você não ficar bravo comigo. Se você não vai seguir a direção de Deus para a sua vida, não venha pedir oração. Se você não quer sair do Egito, não gaste a sua saliva com os intercessores dessa igreja. Se você não quer mudar a sua vida, e olhe para mim, Deus tem uma promessa tão grande para você, você ainda não entendeu o quão valoroso você é, e você insiste em construir tijolo para viver na prisão, sendo que Deus te chamou para ser uma casa viva, uma pedra viva da casa de Deus. Quem está comigo essa noite em nome de Jesus? Essa é uma noite de mudança, essa é uma noite de a gente entender que, por mais que pareça legal o Egito, por mais que pareça legal, porque tem gente que gosta de sofrer. Eu não consigo entender, tem gente que ama sofrer. Então só escolhe as coisas erradas, só escolhe as amizades que são as piores. Não quer seguir o que a palavra de Deus diz. Irmão, presta atenção, Deus tem promessas para mim e para você maravilhosas no Senhor. Tem promessas sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Mas a gente insiste em construir tijolo para viver escravo, e achando que estamos livres. Achamos que somos os senhores da teologia, que entendemos sobre a nossa vida. Não queremos renunciar. Então ora estamos em Jesus, levantando nossas mãos aos céus, adorando o Senhor. Mas outras horas estamos levantando as nossas mãos em pecado de imoralidade sexual, achando que o Evangelho de Cristo pode ser vivido em ambiguidade. Não tem como, ou você está no Egito ou você está na terra prometida. Ou você quer o Senhor ou você não quer o Senhor. Eu vim aqui para te falar que você acha que está livre, mas talvez você está escravo do diabo, a ponto de perder toda a promessa, a ponto de morrer no Egito, porque não entendeu que você está suando, se desgastando, sofrendo para construir tijolo daquilo que vai ser sua prisão. Me ajuda a falar, me ajuda a pregar de novo. Olha para outra pessoa agora e fala assim: nem todo esforço é propósito. Às vezes é só escravidão disfarçada. Deixa eu ser bem direto aqui. Deus me fala de pessoas aqui que já era para ter aberto a sua empresa faz horas. Só que você está gastando a sua vida, o suor, toda a sua energia para trabalhar para outras pessoas que estão construindo as suas pirâmides, porque você está com medo de confiar em Deus. Até quando você vai fugir daquilo que Deus chamou você para fazer? Você precisa entender que quem traz provisão para a sua vida não é o seu chefe. Quem traz provisão para a sua vida não é o seu salário. Quem traz provisão para a sua vida não é o governo. Quem traz provisão para a sua vida não são pessoas. Glória a Deus pelo network, mas não é o network que coloca você no propósito de Deus. Que traz provisão para a sua vida se chama Jeová Jireh, o Deus da provisão.
Se Ele abrir uma porta, eu entro. Se Ele não abrir, eu não vou entrar. Até quando você vai perder os dias da sua juventude correndo atrás de algo que não é seu? Até quando você vai gastar a sua vida num lugar que não é para você, com pessoas que não são para você, vivendo uma vida que não é para você viver, sendo que Deus já te chamou para uma obra grandiosa, para marcar a história? Até quando você vai fugir do seu chamado, se escondendo atrás da cadeira, sendo que Deus já te chamou para viver um ministério poderoso do Senhor? Até quando você vai viver no Egito, irmão? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: essa noite eu vim como profeta de Deus para tirar você daí. Eu vim aqui para te lembrar que você não está sozinho no Egito, irmão. Há um profeta de Deus, há uma igreja que é uma voz sobre a cidade para pôr em liberdade os cativos e oprimidos. Ele me ungiu para fazer em liberdade todo aquele que está oprimido, escravizado, em nome de Jesus. Aleluia. Eu sinto a minha carne arder aqui essa noite. Eu sinto meu corpo tremer nesse lugar, porque eu sei que pessoas entraram presas, mas não saíram libertas. Essa noite eu não vim trazer uma palavra para, bajular você. Ai, que crente bonitinho da Igreja Vitória. Não, eu vim aqui para te lembrar: você está perdendo os anos da sua vida, porque você resolveu ficar preso fazendo tijolo de pirâmide de Egito. E Deus está te chamando para construir pessoas. Deus está te chamando para fazer propósito. Deus está te chamando para ser uma flecha nas nações. Deus está te chamando para ser alguém que vai marcar a geração. Olha para mim, irmão, o Egito não é mais o seu lugar. O Egito não é o seu lugar. Eu vou orar até acabar essa série. Tem gente aqui que tem empréstimo com a agiota que é impagável. Se eu sou profeta de Deus, e se você quiser sair desse Egito, quando eu acabar essa série, você vai testemunhar aqui no altar. Eu vim aqui para pregar para alguém que há muitos anos lida com o vício de cigarro, não consegue se libertar, seja qual for o tipo de vício, que entrou de maneira astuta. Eu lembro a Rai contando para mim sobre o pai dela. Quando criança, a mãe dele, a mãe dele falava para ele acender o cigarro para ela. Foi assim que começou. Quantos anos fumando? Quase 40 anos fumando. Aquilo começou de uma maneira tão sutil, se tornou um vício, uma prisão. Mas ele foi liberto pelo poder de Jesus. Você não vai mais pegar receita daquilo que te aprisiona. Olha para mim, se eu sou profeta de Deus, ainda essa noite você se liberta de todo remédio que vem para aprisionar você. Remédio para ser feliz, remédio para dormir, remédio para acordar. E não é porque você precisa, é porque você está gostando de viver assim. Você gostou de viver no Egito. Deus tem algo para a sua vida, irmão. Você não precisa de nada além da presença de Deus. Sim, nós teremos aflições, mas em todas elas nós somos muito mais que vencedores. O fato é que é mais fácil fugir do nosso chamado. É muito mais fácil ser coadjuvante de uma pessoa do que viver a nossa própria história. Não faça nada que não tiver com o seu propósito, irmão. Versículo 16, a Bíblia diz assim: que de repente o inimigo não conseguiu parar o povo de crescer, mesmo oprimindo, mesmo fazendo trabalho pesado. Então o faraó dá um decreto. Ele fala assim: quando vocês ajudarem as hebreias a dar a luz, observem o local de apoio do parto. Se for menino, mate. Se for menina, deixe viver. Esse foi o decreto do diabo. Chamou as parteiras, as doulas, e falou para elas assim: olha, quando você for lá, se nascer menino, mata. Se nascer menina, deixa viver. E aí, olha que interessante, versículo 17, porque o que acontece não é isso que aconteceu. Porque as parteiras temeram a Deus e não obedeceram ao rei do Egito.
e deixaram os meninos viver. E aí, 18, então o rei chamou elas e falou assim: por que vocês fizeram isso? Por que vocês não obedeceram o chamado? Versículo 19, é para alguém aqui nessa igreja hoje. E as parteiras responderam a Faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. Tem algo na gente que não tem no mundo. Tem algo em você que não tem no mundo. E aí, elas são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Olha para mim, irmão, antes do decreto do inimigo chegar na sua vida, você vai frutificar na presença do Senhor. Ninguém vai entender nada. Como que o diabo lança decreto sobre a sua família? Mas antes desse decreto chegar, antes do inimigo entrar na sua casa, antes do inimigo se levantar contra a sua vida, uma palavra já foi liberada antes de você nascer. Eu te escolhi, te separei como profeta das nações. 2026 é o melhor ano da sua vida. 2026 é ano de milagre sobre você. Então não importa qual é o decreto do inimigo, quando Deus libera uma palavra, o plano dele entra em ação. Levanta sua mão bem alta em nome de Jesus, diga assim: eu declaro toda ferramenta preparada contra mim não prosperará. Aleluia, irmão. Olha o que Deus está falando. O faraó liberou um decreto, mas antes do decreto Deus liberou uma palavra. Meu Deus do céu. Não tenha medo dos decretos do inimigo contra a sua vida, porque o Deus que eu conheço, Ele é antes do tempo. E quem se antecipa governa. Deus chegou primeiro. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: Deus chegou primeiro. Antes de qualquer palavra do inimigo, qualquer decreto que o diabo levantou contra a sua vida, Deus já liberou uma palavra. O decreto de Faraó foi: se nascer menino, você vai e mata. Se nascer menino, você vai e mata. Porque ele queria acabar com o propósito de Deus. Ele queria acabar com o plano de Deus. Ele sabia, se um menino ali nascesse libertador, ia ser um problema para o povo dele. Então ele está tentando ali matar o propósito de Deus. Ele está tentando enterrar o sonho de Deus. Mas antes do decreto chegar na pessoa, antes do decreto chegar nas mulheres hebreias, aquelas mulheres que carregavam a promessa do Senhor, que foi liberada em Abraão, uma nação grande, um povo grande, como as areias da terra e as estrelas do céu. Antes do decreto chegar, já tinha o Espírito Santo trazendo vigor, e elas eram mais rápidas, elas frutificavam mais rápidas, um filho atrás do outro, um filho atrás do outro, até que de repente, no próximo capítulo, nasce um bonito, belo, chamado Moisés, para libertar o povo do Egito, para tirar a escravidão. Nenhum decreto pode parar aquilo que Deus já tinha liberado. Eu declaro sobre a sua vida: todo decreto do diabo não pode paralisar toda a promessa que Deus tem sobre a sua casa. Aleluia! Aleluia! Quem está comigo essa noite em nome de Jesus? Deus me fala de pessoas aqui que carregam promessas do Senhor grandiosas, e você não viveu ainda, porque você estava preso no Egito. Mas se prepara, porque nos próximos dias, todo decreto maligno contra a sua casa vai cair por terra em nome de Jesus. Levante sua mão. Quero fazer uma oração bem específica agora. Toda obra maligna feita encruzilhada, todo decreto de morte contra a sua vida, para falência, toda obra maligna feita em terreiro, com o seu nome, o nome da sua família, você não pode mais enganar Satanás. Existe uma igreja que se levanta aqui, eu quero declarar em nome de Jesus, toda obra sendo desfeita agora da sua vida em nome de Jesus. Eu profetizo que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Eu declaro em nome de Jesus, prisões que vêm de geração em geração, espíritos, influências que vêm de muito antes de você, que estão tentando parar a sua vida, eu declaro em nome de Jesus, caem por terra agora em nome de Jesus.
Há uma unção de Deus nesse lugar. Faz 2 semanas que eu tenho tido guerras espirituais terríveis. O inimigo tentando trazer de volta decretos malignos contra a minha casa. Então Deus me deu uma palavra. Deus me disse: filho, eu estou te treinando há 2 semanas, te preparando há 2 semanas, para te dar autoridade, para falar para todo aquele que entrar na igreja oprimido, carregando maldições, carregando guerras: entra preso, mas sai liberto. Entra cativo, mas sai livre. Entra cego, mas sai enxergando. Entra com medo, mas sai com coragem. Entra sem entender o valor, mas sai sabendo que é valorizado, que é amado por um Deus que resolveu morrer na cruz por você, para te lembrar: os homens podem não valorizar você, as pessoas podem abandonar você, mas Deus continua te amando, Deus continua te aceitando. Ele venceu na cruz. Olha para mim, você não está na igreja derrota, você está na igreja vitória. Aleluia. Se tem alguém aqui que pode celebrar o Senhor, vamos lá, faça barulho ao Senhor. Seja livre, faça barulho. Dê o seu grito de liberdade, dê o seu grito de liberdade. O diabo não pode mais paralisar você, o diabo não pode mais prender os seus passos. Você é livre. Prepara a igreja Vitória, porque eu vi um chofar do Senhor sendo liberado sobre essa rua. Deus me fala de um homem chamado Augusto, que passou muitas vezes na frente dessa igreja. Hoje está assistindo. Deus já falou para você: entra nesse lugar, você não entrou. Eu declaro sobre você, meu irmão: Deus te chama para ser um libertador da sua geração. E olhe para mim, há uma unção profética nesse lugar. Os céus estão abertos sobre esse lugar. Os céus estão abertos sobre esse lugar. Deus tem mexido na estrutura dessa igreja, mexendo na estrutura para trazer mais brinquedos para as crianças. Por que será que Deus está fazendo isso? Por que Deus está preocupado com as crianças? Por que Deus está preocupado com as crianças pequenas? Por que você acha que é no Kids que está tendo tanto milagre, pessoas rompendo no Senhor? Por que você acha que está acontecendo isso? Porque onde teve um decreto de morte, Deus já está preparando Moisés, a próxima geração. Deus já está preparando aqueles que vão continuar carregando o legado do Senhor. O inimigo não pode parar a sua família, o inimigo não pode parar a sua casa. Há alguém comigo nessa igreja para celebrar ao Senhor. Os tempos são proféticos, irmão. Os tempos são proféticos. Você acha que é à toa que a Casey veio com a sua filha hoje para ser apresentada nesse altar? É só para te lembrar que se tem algo que vai nascer no seu coração, se tem algo para ser gerado na sua vida, não tem decreto do diabo que para. Se é o seu casamento que vai ser gerado, se é a sua empresa, se é os seus negócios, se é o romper da sua vida, não importa. Se tem um decreto do diabo contra você, não vai se cumprir, porque tem um plano de Deus maior. Se você puder, fique em pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Eu quero te convocar para não perder nenhuma mensagem que eu vou pregar nesses dias. Feche teus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo, vem sobre nós, Deus. Não é o quanto eu grito nesse altar, mas é o quanto você decide
sair do Egito e entrar na terra prometida. Feche teus olhos em nome de Jesus. Porque a maior mentira do diabo é confundir você com religião, é manipular sua mente com as suas verdades que você aprendeu na vida. Por isso essa noite eu quero declarar sobre você um martelo espiritual, para você quebrar todo o tijolo que você construiu para a pirâmide da sua vida, todo o tijolo que você passou construindo das suas prisões. Essa noite vem sobre você uma unção de Deus para derrubar todas elas. Prisões emocionais, prisões financeiras, prisões religiosas, prisões conjugais, prisões de pecado. Seja qual for a prisão que você se encontre, seja qual for o faraó que prendeu você e aprisionou você, nós declaramos como igreja essa noite, nós declaramos em nome de Jesus que os céus se abram sobre a sua vida. Nós declaramos em nome de Jesus que venha a liberdade sobre o seu coração. Nós declaramos em nome de Jesus que venha a liberdade sobre o seu espírito. Comece a orar, meu irmão, comece a dizer: Senhor, me cura, Senhor, me liberta, Senhor, me restaura, me transforma. Comece a liberar palavras da sua própria boca, que são palavras liberadas sobre você, da sua própria boca, que derrubam as cadeias, que derrubam as cadeias. Vamos, Senhor, vamos, Senhor. Feche teus olhos. Há uma unção fluindo nesse lugar. Há uma unção fluindo nesse lugar. Feche teus olhos. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar o mais profundo da sua vida, o mais profundo do seu coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E há poder.